Conosco aqui na bancada o empresário Diego Pogetti, o vereador reeleito de Porto Alegre, Ramiro Rosário, do Rio de Janeiro, o Gustavo Reis, jornalista, e não sei se de Brasília, de onde está, o deputado Marcel Van Hatten. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos presentes. Estou de 2 irmãos, inclusive num calor infernal. Acho que aqui está 32 graus, né? Aqui é a mesma coisa. É 2 porque eram 3, um foi embora, né? Com esse calor. Nós temos os nossos morros, 2 irmãos aqui, mas a piada tá boa. Ontem, quando eu passava por cima aqui do estado, na chegada no aeroporto, bem quando começa a descer o avião, quando passa pelo lado de lá, obviamente, dá para avistar também a cidade inteirinha. Foi muito bonito ontem no primeiro voo de retorno às atividades do Salgado Filho. Ainda não integralmente, né? Mas pelo menos já temos aeroporto para os voos domésticos outra vez. O senhor não veio sentado ao lado dos últimos 6 meses. O senhor não veio sentado ao lado do Paulo Pimenta, não? Não, ele nem foi no voo, não. Ele estava lá embaixo recebendo as pessoas, aliás, muito se perguntando o que ele agora está fazendo aqui no aeroporto, né? Ô, deputado, o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, apresentou ontem ao PGR, o Paulo Gonet, um pedido de investigação do delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Scor. Primeiro que ninguém conhecia fotos desse delegado, e aí um dia um influencer... Com perdão da correção, Shor, S-H-O-R. Shor, tá. Shor, não tem C, Shor. Pois tem Shor, com S-C-H, né? Não tem o C, até eu achei engraçado isso, quando eu vi a primeira vez o nome, realmente não tem o C no aqui meio. na matéria que eu estou lendo aqui tem CH. Bom, enfim, o Fábio Alvarez Scor, que ninguém conhecia ele, e até um grande influência nacional foi lá e disse assim, cara, não tem foto desse sujeito? E aí uma outra pessoa publicou e ele foi, esse influencer foi retirado das suas redes sociais, por causa do Fábio Alvarez Scor. Ele é uma eminência parda da República, um dos intocáveis do inominável, o deputado, porque a ponto de um deputado federal não poder citar o seu nome? Pois Júlio, na verdade, assim, o que eu fiz foi na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu citei o nome dele, mostrei a foto, não foi de rede social, e eu só embasei a minha denúncia naquilo que eu vi, nas evidências que são, inclusive, públicas já, algumas delas divulgadas pela imprensa. Mary O'Grady, né, fez uma matéria no Wall Street Journal sobre a prisão do Felipe Martins, como ela foi baseada em documentos, olha, no mínimo duvidosos, né? Então, relatórios da Polícia Federal que utilizaram documentos como uma lista prévia de passageiros do voo que levou Bolsonaro à Flórida em 2022, e nessa lista estava Felipe Martins. Uma lista prévia, não é uma lista confirmada, não é uma lista final, um documento editável, encontrado no computador do Mauro Cid, em um documento Word. Então, quer dizer, é algo muito, muito, muito frágil, para dizer o mínimo. Aí depois usaram um outro documento chamado Travel History, depois que a PGR já tinha pedido a soltura do Felipe Martins, porque ficou comprovado que ele não saiu do Brasil. Em vez do Alexandre de Moraes soltá-lo, pediu novas diligências à Polícia Federal, e a Polícia Federal apresentou novos documentos que não podiam ser utilizados para essa finalidade de comprovação de saída do país, porque o Travel History, por exemplo, que está no site americano, ele é um documento que lá no próprio página diz que não pode ser utilizado porque existem várias incongruências que podem aparecer na lista. Viagens que, porventura, uma pessoa iria fazer, fez o check-in, não entrou no avião e acabou não entrando no país, aparece nesse Travel History. E depois, Júlio, mais um documento foi inserido no processo, aliás, lá no CBP de Orlando, como comprovando a entrada do Felipe Martins, que era o passaporte vencido dele. Até o passaporte vencido do Felipe Martins, com o nome errado, foi utilizado por alguma autoridade americana que fraudou o sistema de ingresso no país para, né, não sei qual foi a finalidade, mas no fim acabou, talvez seja a mesma, mas acabou sendo utilizado para manter o Felipe Martins na cadeia. Eu só expus tudo isso na tribuna, né? Obviamente que a denúncia, de uma forma veemente, levou a que eu adjetivasse também a conduta do policial, nunca o policial, né? E
Agora, em vez de a polícia investigar o que eu levei, ou seja, uma conduta irregular, ilegal, agora sou eu investigado por ter feito esse pronunciamento. Isso é um absurdo. Ô, deputado, essas coisas elas vão, como diz o jogador de futebol, não crescendo, né? Começa um dia, o presidente da República não pode nomear um superintendente da Polícia Federal. Isso. Porque o inominável acha que não pode. No outro dia, não pode isto, não pode aquilo. No outro dia, o deputado é preso porque fez um vídeo, e aí o vídeo é considerado um flagrante, o flagrante perpétuo. Fosse criando os maiores absurdos no sistema, no arcabouço jurídico brasileiro. A ponto, o deputado, de que eu falei há pouco sobre o artigo 53 da Constituição Federal, que dizia lá no seu caput original de 88, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato ou em função dele. E a PEC 35, de 20 de dezembro de 2001, alterou, botando a palavra quaisquer. Então, deputado, o senhor podia falar na tribuna, o senhor podia falar na Rádio Brasil, podia falar em praça pública, onde o senhor tivesse, o que quisesse. O senhor até poderia, eventualmente, se o senhor atentasse contra a honra de alguém, esse alguém poderia pedir autorização à Câmara Federal para lhe processar. E aí, na primeira instância, não poderia, porque o senhor tem foro privilegiado junto ao STF. Mas hoje não existe mais esse artigo, passaram o errorex, deputado. Por isso que acho que é o momento crucial da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, firmar posição. Para que vale o Congresso? Porque outro dia eu brinquei que, olha, tem que transformar aquilo lá, fazer um retrofit, fazer apartamento para vender, o Congresso Nacional, porque hoje tem assim, uma ligação direta entre o Planalto e a Suprema Corte, e estão ignorando o Congresso Nacional, deputado. Opa, ficou mudo. Tá mudo. Estão fazendo uma concretagem aqui no prédio e aí eu estou colocando no mudo aí para vocês não ouvirem, por isso me passei aqui. Não sei se estão ouvindo algum barulho de fundo aí, mas é uma concretagem violenta. Tá perfeito. Ah, bom, aqui tá um inferno, além do calor, essa concretagem, faz parte da vida. Vamos lá. Sobre essa questão da imunidade parlamentar, está muito certo. A Constituição de 88, ela foi promulgada de uma forma e depois houve uma emenda que, é importante lembrar, não apenas colocou quaisquer, como além do inviolável, acrescentou civil e penalmente, que não estava na publicação original de 88. Ou seja, foi deixado muito claro já na Constituição de 88 a inviolabilidade, mas o Constituinte derivado depois preferiu aumentar, ampliar a certeza do que se dizia, colocando civil e penalmente e quaisquer opiniões, palavras e votos, né? E desculpa não ter saudado os demais participantes aí quando entrei, que já entrei respondendo a perguntas, em particular meu amigo Ramiro Rosário, nosso vereador reeleito de Porto Alegre, parabéns aí pela magnífica vitória. Então, o que a gente está vivendo agora é o seguinte, você falou, né? Cada vez vão tirando uma parte da nossa liberdade, sim, é verdade. E vão, talvez, é muito difícil dizer que não, muito provavelmente, talvez certamente, avançar ainda mais do que já avançaram agora nesse meu caso. Mas é importante lembrar que este meu caso é a linha final da imunidade parlamentar. Se for, de fato, condenado criminalmente um parlamentar por ter falado na tribuna da Câmara, e aqui eu não estou dizendo que eu discordo da tua opinião, na minha opinião, a imunidade de um parlamentar ela se estende a qualquer recinto da Câmara, do Congresso Nacional, ou fora dele, ou redes sociais. Para mim, a imunidade parlamentar ela tem que ser vista realmente extensivamente. Para mim, ela não depende só da fala na tribuna. Mas quando pega um deputado por uma fala na tribuna, isso nunca aconteceu, e condenam ele criminalmente por uma fala na tribuna, por crime contra a honra, que aliás não foi contra a pessoa, e ainda assim não poderia ser imputado, mas em virtude da função que ela exerce, e por isso que eu fiz a denúncia. Aí nós chegamos no fim da linha, no fim de uma linha que é da imunidade parlamentar, que vigora no país há 200 anos. Há 200 anos.
desde a Constituição de 1824 de Dom Pedro I, que não foi uma Constituição democrática, foi uma Constituição outorgada, ou seja, Dom Pedro I escreve a Constituição, outorga ao povo brasileiro e coloca um artigo dizendo que na Câmara e no Senado, deputados e senadores têm imunidade parlamentar. Então, há 200 anos existe isso no Brasil. E há mais de 300 anos existe isso no mundo. Desde 1689, a Bill of Rights, no artigo 9º, também dá a inviolabilidade, ou seja, a imunidade por opiniões, palavras e votos, naquela época na Inglaterra, muito conflituosa, aos membros da Câmara, né, House of Lords, também, que é a Câmara dos Lords. E agora um senhor chamado Flávio Dino entende que essa imunidade aí precisa ser revista. Então é um retrocesso de 200 anos no caso brasileiro, de mais de 300 anos na história mundial, e é por isso que eu estou também obtendo tanta solidariedade. Eu acho que é o ponto de inflexão, para a gente começar a fazer pensar também aqueles que agora estão me defendendo sobre como já se avançou no passado e como a gente tem que voltar a botar a bola no meio do campo e dizer, ó, o Congresso tem que servir pelo menos para falar. Aliás, é o principal motivo para a existência de um parlamento, como você bem disse, Júlio. E aí a tua pergunta, né? O que os deputados e senadores estão fazendo lá? Infelizmente, grande parte está lá para fazer negócio, para cuidar da sua vida, para se reeleger, para, infelizmente, uma parte, inclusive, desviar recursos públicos, quando não, de uma forma até legal, encaminhar para municípios sob a forma de emendas parlamentares apenas para cuidar do seu futuro político e não para legislar ou para fiscalizar, que são as atividades precípuas de qualquer parlamentar, não no Brasil, mas no mundo. Amigo Rosário. Primeiro, Marcel, muito bom poder te ver de novo. Estávamos numa ação ontem, inclusive, em conjunto, e reforçar aqui o entendimento de todos nós. Tu és um bastião da liberdade, da luta pela liberdade no Brasil, né? Esse processo que está sendo agora movido contra o deputado federal Marcel Van Hatten é, sem sombra de dúvidas, um marco nessa luta, nessa batalha que nós estamos tendo aqui para impedir tantos retrocessos e fazer com que a gente possa ter, de fato, uma democracia plena e que não se faz sem a imunidade parlamentar, não se faz sem a liberdade de expressão. Antes até nós comentávamos aqui, muito além do próprio parlamentar que tem que ter essa questão resguardada, né, o cidadão comum também, Marcel, né, a gente vê hoje uma patrulha, tanto do politicamente correto, também de movimentos e ações judiciais, buscando calar as pessoas nas redes sociais, buscando calar as pessoas onde elas têm a oportunidade de se manifestar com seu livre pensamento. E tu vai me entender, né? Que bom, na verdade, que isso está acontecendo contigo e não com outro parlamentar, né? Porque tu tens a capacidade de poder reverberar isso, de poder mostrar o quão tiranos estão sendo esses ditadores de toga que nós temos no país, o quão tiranos estão sendo esses membros da casta política no país, e devido ao teu peso, ao teu tamanho, a rede de solidariedade também que está se voltando a favor da liberdade tem sido muito importante. Tenho certeza que nós vamos vencer esse processo e que isso não vai ser em vão. Alguma pergunta, Pajati? Só relembrando, Ramiro, inclusive um voto de um ministro, quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, que não se expõe à vida pública, que não se expõe à vida política. Sim, o Nominável falou isso. Pois então, Marcel, uma honra falar contigo. Eu acho que a gente tem que tentar, de todas as formas, sempre fazer o certo, agir independente de se vai dar certo. A gente tem que fazer aquilo que é moral. E aí eu te pergunto, se tu vê, através dessas PECs, das tentativas que a gente tenta contornando um processo de impeachment no Senado, algum poder efetivo real que a gente possa conseguir ter para, pelo menos, desacelerar esse avanço dessa censura cometida pelos nossos ministros? Claro, na minha opinião, o mais importante de todos de todas as ações, a mais importante é o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que vai realmente botar freio, porque nós já temos 36 senadores que são abertamente a favor do impeachment, nós temos eleições chegando aí, então vai haver grande pressão sobre os senadores que ainda não se posicionaram, porque todos vão buscar aqueles que, né, já não conquistaram a cadeira agora há 2 anos, em 2022, eu creio que a maior parte vai buscar a reeleição, então vai haver uma pressão muito forte sobre o
ou o Pacheco agora, que já está acontecendo, mas a saída dele sobre o próximo presidente do Senado, para que abra o processo de impeachment, até porque esses senadores precisam dar satisfação para os seus eleitores. A gente se engana muitas vezes achando que os senadores não estão aí para ninguém. É verdade que a maior parte, assim, durante o mandato, tende a, principalmente que é do Centrão, né, não dá tanta bola para a opinião pública, mas não é bem assim quando se trata de um tema tão forte que é capaz de lhes tirar a cadeira num próximo mandato. Basta lembrar do impeachment de Dilma, que no início, né, quando foi aberto pelo Cunha, não se tinha os votos. Ramiro estava junto comigo em todas as manifestações que a gente fez em Porto Alegre e tantas Brasil afora para pressionar para chegar com o placar do impeachment nos votos necessários. Porque quando foi aberto lá pelo Cunha, não tinha os votos necessários e disseram, inclusive, que ela ia ganhar no início, que a Dilma não ia ser empichada. Então, nós temos que manter a pressão, continuar falando sobre os impeachments necessários e, claro, nesse caso específico, né, do caso em que eu estou sendo investigado, em lugar de ser investigado aquele que eu denunciei, que é o correto, e por isso quero, inclusive, elogiar o Rogério Marinho, que fez o que era correto, disse, mas o Marcelo está denunciando, ele está sendo investigado? Não, peraí, Marcelo, o que você falou sobre esse delegado mesmo? Que coisa grave esse negócio do Felipe Martins, vou lá na PGR, foi lá e protocolou para investigar o delegado, achei fantástico, tá certo, tem que ser isso, acho que isso é importante, do seu ponto de vista, né, de fazer o contra-ataque, a reação. É importante também a defesa jurídica ser muito bem embasada, e eu estou com um excelente advogado, Alexandre Wunderlich, que está cuidando do caso, eu não abordo muito a parte jurídica, inclusive ele está sempre à disposição para falar com a imprensa sobre esse assunto, foi o que nós combinamos para ver os próximos passos, né? Mas obviamente ele alinha comigo quando está decidido como a gente vai fazer, mas eu dou toda a liberdade para ele atuar, acho que é importante a gente ter essa confiança. E depois tem o aspecto político. Aí sim, no aspecto político, eu só preciso dar tranquilidade para todos que me acompanham de que eu não estou intimidado com isso. Eu não estou em nenhum momento me sentindo triste, chateado. É claro que a gente se revolta, fica indignado, como já me revoltei tanto com outros casos. Aliás, tem casos muito mais graves. O próprio Felipe Martins passou 6 meses preso, né, o que é, pelo menos nesse momento, ser investigado. Sei lá o que pode acontecer no futuro comigo, mas por hora são ossos do ofício da situação que a gente vive no Brasil. Se algo vai acontecer, não é eu me curvar, é pior para aqueles que estão me perseguindo, é eu ampliar ainda mais as denúncias que eu faço, como é o que eu estou fazendo agora no programa Mais Brasil. Agora tem mais gente sabendo sobre o caso do delegado Fábio Alvarez Chior, né? Muita gente nem sabia o que tinha acontecido, e agora, em virtude dessa perseguição que estão fazendo contra mim, está se amplificando esse tema, e é isso que precisa acontecer. O deputado, vou passar para o Gustavo Reis fazer uma pergunta, mas antes eu quero lhe perguntar o seguinte: as eleições de primeiro turno, os resultados que nós tivemos no Brasil, de alguma forma já tiveram algum efeito sobre a Câmara dos Deputados, que é onde o senhor transita todos os dias? Já houve um aumento da sensibilidade em relação ao recado dado pelas urnas, ou estão batendo de ombros, ou dando de ombros, deputado? Júlio, é um pouco difícil dizer ainda nesse momento, porque nós não tivemos, a bem dizer, realmente entre o fervo do primeiro turno, ali o mês de setembro e a eleição, sessão na Câmara dos Deputados. Nós tivemos uma sessão remota, tivemos uma sessão anterior, mas também com muito poucos deputados entre ali e depois do primeiro turno. Isso estou falando ainda durante o processo eleitoral. E depois do primeiro turno teve uma sessão só, né, na semana seguinte. Então, quer dizer, teve muito pouco convívio ainda entre os parlamentares, mas é óbvio que ficou o recado da direita sobre o PT, e agora, quando a gente voltar para o trabalho na semana que vem lá na Câmara dos Deputados, certamente essa vitória da direita sobre o PT, eu digo nas posições ideológicas, vai repercutir internamente. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, que apesar de ter tido essa vitória, foi uma vitória esmagadora ideológica da direita sobre a esquerda, nós temos um centrão que cresceu também muito. Saiu muito vitaminado, até por causa das emendas parlamentares. O que teve de prefeito reeleito com 70%, 80% dos votos, eu sinceramente até quero fazer um levantamento, talvez esteja enganado. Talvez seja só impressão, a gente não sabe, a gente às vezes se engana com os números, né? E eu não estou falando de prefeitos que foram super bem avaliados no mandato, que não tem nada a ver com emendas parlamentares. Até um exemplo desse, que até eu imagino que seja exceção, é o do prefeito de Joinville, lá o nosso Adriano fez 78% dos votos no primeiro turno, né? Agora, eu não sei se teve outra eleição com tantas reeleições, com
tanto percentual. E aí eu sei, o que eu vejo é que muitos foram reeleitos por causa dessas verbas, né, de emendas parlamentares que não são rastreáveis muitas vezes e que irrigaram os cofres de muitos municípios do Brasil afora, do Centrão. Gustavo Reis. Deputado, boa tarde. Primeiro, te dar os parabéns, você é um dos poucos que cria problema e não à toa está acontecendo isso. E o professor Olavo de Carvalho, ele tinha uma frase muito pouco usada, que é o seguinte: para acabar com a luta entre o bem e o mal, você tem que acabar com a confusão, porque senão a confusão só alimenta essa luta entre o bem e o mal. Eu gosto de falar de forma muito clara e muito popular para as pessoas entenderem. Quando a gente vai para o estádio de futebol, a gente xinga o outro time de forma geral, mas a gente reclama dos nossos jogadores. A gente reclama do zagueiro que falha, do lateral que não cruza e por aí vai. Não está faltando esse diagnóstico sobre o centro, né? Faltando empenho de muita gente do lado de cá para poder encarar isso de verdade. Tem muita gente importante, muita gente grande que poderia estar falando mais sobre esse assunto, poderia estar batendo mais nesse assunto, e tem gente que nem se manifesta, e aí usa a desculpa muitas vezes de que é um prefeito, de que é um governador, que isso é um problema da Câmara, e por aí vai, quando não é. Isso é um problema nacional, um problema de todos. O problema de perseguir pessoas e calar pessoas é um problema de todos. Não tem gente que tinha que estar ajudando nessa batalha? Com certeza, você tocou num ponto muito importante. Agora, além do fato de que a gente ainda é recente como oposição e a gente tem que se organizar melhor na Câmara dos Deputados, no Senado, isso é uma realidade. A gente já avançou muito, não vou negar, a gente está avançando muito como oposição, a gente conseguiu se organizar já, Gustavo, em várias comissões, vários projetos importantes que foram barrados, né? A própria lei das fake news, que na verdade é uma lei de censura, foi o trabalho da oposição que impediu o avanço na Câmara dos Deputados, né? Agora, nós precisamos também ter mais atenção àquilo que está acontecendo na política fora do período eleitoral. Agora, lamentavelmente, em virtude das disputas em segundo turno, o pessoal está fora da Câmara, não está em Brasília, eu estou tendo uma enorme dificuldade de fazer até que muitos colegas saibam o que está acontecendo contra mim, sabe? Esse caso, por ter acontecido agora, semana passada, durante o segundo turno, ainda não obteve a repercussão necessária. Então, eu até agradeço mais uma vez aí o Júlio, quando ele me mandou mensagem, eu demorei um pouquinho, porque foi a hora que eu vi, mas prontamente me coloquei à disposição para falar, porque todo lugar que eu puder falar, e onde eu sei que tem gente de direita assistindo, pessoas que têm contato com deputados, com senadores nossos, todo lugar eu vou falar para que as pessoas ajudem, né, a levar essa informação, porque na semana que vem, aí sim, quando voltarem as atividades na Câmara dos Deputados, não tem mais desculpa. Tem que ter coletiva de imprensa, tem que ter como dizem os paulistas, não sei se outro lugar fala, mas a Adriana usa essa palavra muito, minha colega do Novo, né, tem que fazer um fuá, tem que fazer um barulho, uma algazarra grande lá, porque aí vai estar todo mundo em Brasília. E nós precisamos lembrar que é o seguinte, né, até agora já perdemos muitas liberdades e lamentamos por cada uma delas e precisamos reverter essas perdas. Agora, essa última trincheira que nós temos, que é a tribuna da Câmara dos Deputados, se nós perdermos ela, pode fechar o Congresso, não serve para mais nada. Muito obrigado, quero agradecer a participação do deputado Marcel Van Hatten, estamos sobre a hora. Deputado, aqui na Rádio Mais Brasil o senhor tem uma trincheira para falar com o Rio Grande do Sul, sempre que puder e quiser. Está convidado permanente do Guilherme Balro, do Júlio Ribeiro, do Glauco Fonseca, de todos os nossos comunicadores. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço e um abraço para o Glauco e para o Guilherme também, aliás, que eu estou devendo para o Guilherme um horário. Todas as vezes eu estava tentando fazer, e todas as vezes bem no horário que ele faz o programa, não conseguia, e você deu sorte, daqui a pouco ele vai achar ainda que eu passei você na frente. Então eu peço desculpa ao Guilherme, grande parceiro também, e Júlio, obrigado pelo espaço. A gente sabe que é com a questão pessoal, mas isso aí a gente abafa. É o que ele vai achar. É o que ele vai achar. Ele está tentando, desde que saiu a notícia, toda vez, na hora do programa dele, ou eu estou em voo, ou eu estou em alguma atividade, enfim, na Câmara dos Deputados, enfim, não deu certo e agora a gente conseguiu assim de primeira. Ele vai achar algo estranho aí. Mas enfim, Diego, obrigado pelos comentários também, Gustavo, Ramiro. Abração para todos vocês e a todos que nos acompanham aí ao vivo. Obrigado. Hoje pela manhã esteve aqui o prefeito, participou eu apresentei agora hoje, porque o Guilherme perdeu a avó ontem, e hoje está sendo o férito da avó, e hoje apresentei e estava aqui o prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, prefeito em exercício, Ricardo Gomes.
que dizem aí os passarinhos que ele está entrando no Novo e deve concorrer a deputado federal. Será que tem alguma chance, não? Olha, esse passarinho aí fala português? Fala português. Então, se fala português, acho que você entendeu bem certinho. Obrigado, voltamos amanhã. Obrigado, Ramiro. Vamos trabalhar por isso. Valeu. Obrigado, um abraço Ramiro, grande. Tchau.